dar o nome, retomada da cidade santa, né? Da terra santa, que era Jerusalém. Não, não era isso. Isso aí era o pano de fundo. Isso aí era o que eles botaram, que eles falavam, né? O que eles queriam que as pessoas entendessem. Na verdade, as cruzadas, elas aconteciam para você ter, né, uma forma de saquear as cidades até Jerusalém. Então, o real motivo das cruzadas era a pilhagem, tá? Era fazer pilhagem, era fazer saque em cidades para enriquecer o reino específico que estava promovendo a cruzada naquele momento. E aí essa cruzada Ricardo Coração de Leão é importante porque Ricardo Coração de Leão acaba morrendo nessa cruzada. E aí o seu irmão, né, João de Deus, acaba assumindo como rei inglês, e isso dá uma grande reviravolta na questão sociopolítica inglesa no momento. Ok? Isso, Nicolas Cage também, fala também desse momento, né? Pesa até na consciência deles se realmente eles estavam executando algo em nome de Deus, né? Matando um monte de criança, mulheres, aquela coisa toda. E eles entendem que a cruzada era mais saque do que outra parada. Muito bom colocado aí, Levian, show de bola. Vamos passando aí. A ruralização, já tinha falado, né? A gente torna o mundo rural. A gente não, os germânicos acabam ruralizando a Europa. Então isso aí é o grande pá do feudalismo, tá? A Idade Média houve uma ruralização da Europa. Então o Império Romano ele evolui no progresso e depois ocorre uma ruralização da Europa no momento em que a Idade Média começa. Com a ruralização completa no seu auge, a gente tem o início do feudalismo, que é mais ou menos lá pelo século VIII. Aí no século X a gente entra na Baixa Idade Média, a gente tem ali os primeiros 200 anos as cruzadas, e depois das cruzadas a gente vai chegando mais no período relacionado à crise do feudalismo ou à crise do século XIV, originada pela principal situação, que é a peste, mas também com outros fatores muito importantes, mas não tão coadjuvantes, como situações geoclimáticas que fizeram com que não houvesse uma plantação suficiente para que todos fossem bem alimentados. Então teve uma crise importante ali no século XIV, orientada por questão agrária, questão populacional, a queda da população, por questão geoclimática e principalmente pela peste, tá? Descentralização do poder, a gente já tinha falado, o rei não era um rei forte, pelos motivos que a gente já sabe quais são. A fragmentação e privatização do poder político também, lembrando que o poder político ele passa, privatizado por quê? Porque o rei passa essa atribuição para seu conselho e para os locais, ou seja, os seus vassalos, né? Cada senhor feudal tinha ali o poder político do seu feudo, né? Ainda que mantivessem a sua fidelidade ao rei. Então é isso, né? A administração local era feita pelos senhores feudais, a igreja comandava junto com o rei, então o rei era um rei fraco, a gente tinha toda uma estrutura política fragmentada, descentralizada, não é o rei que mandava em tudo, quem mandava era muita gente, mas principalmente a igreja. Nesse próximo slide aí a gente está vendo a clericalização da sociedade. E aí respondendo, não sei se foi a Lívia que perguntou a situação, é o momento em que a igreja vai começar a forçar a sociedade a ser cristã, né? E aí vai surgir algumas medidas bem importantes para o nosso entendimento, como por exemplo o Tribunal do Santo Ofício, ok? Mais abaixo a gente vai vendo aí a sociedade de ordens, então a gente tem ali uma sociedade estamental, uma divisão social, né, dividida em castas,
E a gente tem, primeiro, vendo uma pirâmide, né? Vou desenhar aqui uma pirâmide bacana, estamental para vocês, porque eu não tenho essa pirâmide desenhada. Eu não vou, até pensei em usar o recurso aqui da gente, mas acho que aqui vai ser melhor desenhar na mão, que vai ser mais rápido. Então eu tenho uma pirâmide, todo mundo já viu isso uma vez na vida. E aí eu tenho na primeira, lá em cima, né, nós temos o clero. Na do meio nós temos os nobres. E o final é o camponês. Então, só para quem não lembra aí, essa é a imagem que vocês mais vão ver da pirâmide estamental. Tudo bem? E assim a gente vai lembrando e vendo, né, que a estrutura é uma estrutura de casta. A igreja, até a idade moderna, a igreja permanece no poder. Isso só começa a cair no momento da Revolução Francesa. Aí as coisas começam a mudar. Tá? Essa pirâmide estamental se mantém por muito tempo. O que foi uma crise? Na verdade, a igreja não cai com Henrique VIII. Houve um rompimento de Henrique VIII com a igreja, mas só daquele grupo, só da Inglaterra. No século XVI, o Henrique VIII, quando rompe com a igreja, a igreja católica apostólica romana deixa de ser o principal poder ali dentro. Ela, inclusive, é retirada, ela sai da Inglaterra, né? Porque a Inglaterra até hoje é protestante, é anglicana, e naquele momento ele rompeu. Rompeu por vários motivos, não só religiosos. Um motivo principal pelas terras que a igreja detinha, né? Vamos lembrar isso. Agora, ela não perde o poder, ela é retirada da Inglaterra, é diferente. Tudo bem? É diferente, são coisas diferentes. Tá? Lembre que ela continua nos outros. Quem continuou católico, a igreja continuava tendo poder. Beleza? Mas isso aí já é a idade moderna. A gente está na Idade Média ainda. Foi aí? Na verdade, não. Nunca existiu uma fragmentação da igreja, né? A não ser quando você tem a cisma do Oriente, que acontece mais ou menos em 1054, 1050 e pouco, onde você tem uma divisão, né? A igreja católica apostólica romana e a igreja ortodoxa se separam ali. Depois disso, o que é católico apostólico romano continua, mesmo caindo, sofrendo perdas, ela não se fragmenta, ok? Ela só saiu no momento da crise com Henrique VIII da Inglaterra, e assim como em outros países que optaram por outra religião. Mas a igreja em si, ela não cai, ela não se fragmenta nem cai. Então teria várias igrejas católicas, então nós só temos uma. E a outra igreja é a igreja ortodoxa, que é cristã ortodoxa. São separados. Todo o restante é protestante. Beleza. Ok, então? O que a igreja católica fazia nessa sociedade estamental? Ela legitimava. Então o filho de camponês vai ser sempre camponês. Por quê? Porque Deus quis. E do rei vai ser sempre rei porque Deus quis. E do nobre sempre nobre porque Deus quis. E assim vai. Então você tem ali uma manipulação social através da religião. Aí o livro de Eli, o filme que eu mencionei, ele trabalha bem isso, tá? Bem importante. Quem não assistiu esse filme é importante pra caramba, pra entender muita coisa. Mudando aí agora, o que a igreja ganhava com isso? A igreja ganhava mais poder, mais no início, né? Antes do conflito com alguns reis. Mas a igreja ganhava prestígio, ganhava poder político, principalmente poder religioso que dominava a massa. E se você domina massa, a população, economia e política, tu domina tudo. Tu domina tudo, tudo. Você é religião, domina a massa, a política
e economia, tu dominou tudo. Você tem o poder completo. A pessoa, se queria poder, a pessoa queria o poder. Foi? Jade, tu perguntou, beleza. Então vamos lá. O feudalismo ainda ali na Idade Média. Você tem a crise romana, reforçando o poder local, né, consolidando aí a ruralização, a gente já tinha falado nisso. A ruralização seria uma economia pautada, né, em trocas. Então você planta ali, eu planto aqui, o que a gente um não planta e o outro planta, troca-se. Isso foi gerando uma vasta rede de troca, e você vai vivendo de forma rural dessa forma, né? Ainda ali a gente tem a parte dos benefícios, né? Os benefícios são basicamente o clientelismo, um poder daqui, um poder de lá, dado por um senhor feudal a alguém específico, ou seja, seu vassalo, até mesmo um camponês tipo vilão. O comitatus, que é uma instituição que estabelecia a relação de fidelidade e reciprocidade entre guerreiros e chefes, né? E seus chefes. Então isso vale também para o vassalo e suzerano. Essa relação do comitatus ela é importante, porque uma vez você vassalo de alguém, você tinha ali a obrigação de proteger essa pessoa, assim como o seu suzerano também tinha, né, essa missão de te proteger. O direito consuetudinário, que é baseado em costumes herdados de antepassados, é uma manutenção da tradição, né, que acaba sendo uma lei. Quando você não tem nada escrito, mas você mantém uma coisa que sempre foi feita desde o tempo remoto, isso acaba sendo lei. Sim, nesse primeiro momento é manutenção interna. O aumento de território só vai acontecer mais para frente, tá? A Idade Média você não tem muita guerra por invasão territorial para ampliar território. Isso não é muito comum na Idade Média, tá? Isso passa a ser comum na Idade Moderna. Os elementos estruturais internos, né, que contribuíam também com elementos conjunturais, e as invasões bárbaras serviu para isso. Essa aqui que você está perguntando, desse slide? É isso aqui que você está perguntando? Jade? Ah, tá. Então vamos lá. A prática do... Letra B também, tá. Vou falar tudo de novo, vamos lá. Então vamos lá. A prática do benefício. Você acaba dando imunidade a um proprietário. O proprietário, né, o cara que recebe benefício, ele tem algum tipo de imunidade. Então, por exemplo, você não paga impostos porque você tem ali uma certa... dívida de gratidão com o rei. Você fez alguma coisa para o rei, e o rei ele acha que você tem que ser merecedor de um benefício. E o benefício que ele te dá? Ele fala para você parar de pagar impostos. Por quanto tempo? Sei lá, 20 anos, 10 anos. Coisas assim são benefícios, tá? O comitatus nada mais é do que uma instituição. É uma coisa estabelecida entre o chefe de um grupo, né, por exemplo, o senhor feudal, e os seus vassalos, ou o seu exército ali. O que seria isso? Uma relação de fidelidade e reciprocidade. Vamos lá. Eu sou o suzerano, meus vassalos têm fidelidade a mim, eles não me abandonam nunca, e eu sou recíproco a eles. Eu dou a eles também fidelidade, mas também proteção, assim como eles também me dão proteção e apoio militar. Isso é o comitatus, tá? E a economia centrada na troca... essa tu não perguntou, né? Só B e C. Então tá. Deu para entender agora? Beleza. Show. Vamos seguindo.
Vamos lá. Ainda no feudalismo, tratando de feudalismo, né, tem uma passagem do slide que vocês estão olhando que fala o seguinte: além destes elementos estruturais internos, contribuíram também os chamados elementos conjunturais, que são os externos, que foram as invasões bárbaras do século 8 ao 9, não é isso? Os normandos e os muçulmanos. Os normandos efetuam um bloqueio no Mar Báltico e o Mar do Norte. Os muçulmanos realizam o bloqueio do Mar Mediterrâneo. O que isso significa? Que você fica restrito à sua estrutura interna. Então é uma confirmação que não há saída, né, da Europa nesse momento. Primeiro porque não se tinha interesse, a política não era essa, e houve uma ruralização. Então você está ali dentro, não precisa sair para fora, principalmente não precisa ocupar novos territórios. A tua política naquele momento não te faz isso, não te dá isso, a necessidade disso. E ainda esses conflitos externos, esses problemas externos, que faz você mais ainda não sair da sua territorialidade. Ok? Então isso também está pautado ali na estruturação do feudalismo, um dos motivos pelo qual houve uma feudalização europeia, que é a ruralização. As invasões aceleram o processo de ruralização europeia, já vamos falar nesse exato segundo, em curso desde o século III, né? Então assim, tudo que faz com que você fique preso na sua estrutura, se feche em grupos específicos rurais, você cria uma feudalização, você cria uma ruralização europeia, você abandona o progresso, abandona as coisas que são determinadamente mais modernas, não na idade moderna, né, coisas mais evoluídas, estruturas políticas, sociais, para se ruralizar. Né? Então o feudalismo é isso, é a ruralização da Europa, é basicamente andar para trás. Aqui está uma outra divisão, né? A divisão do feudo. Aí você tem a reserva senhorial, que são os mansos, né? O manso senhorial, o manso do senhor, é onde fica a casa do senhor, as oficinas, celeiros, estábulos, moinhos, bosques. Isso já é uma divisão do feudo, né? Os mansos, as tendências camponesas, né, como casa, horta, terra de cultivos, o fruto dos bosques, tem o bosque específico do senhor, o bosque específico dos servos. Então isso tudo faz parte aí de uma estrutura feudal, tá? Você tem aí o senhor feudal tendo controle fiscal, militar, judicial e político, ou seja, o cara faz tudo, como a gente tinha até falado anteriormente. Então você tem uma descentralização política, onde o poder é fragmentado para senhores feudais. Então veja, o senhor feudal faz tudo, ele fiscaliza os impostos, ele faz a parte militar, ele faz a parte judicial, de justiça, julga, e ele é político. Então ele tem o poder. Quem deveria fazer isso era o rei, dentro de uma monarquia, mas quem faz era o poder. Não o que a igreja queria, o que a igreja tinha. Aí é que tá. Todo feudo tem uma igreja. E todo feudo com uma igreja tem um cara do clero que está lá junto do senhor feudal ou junto dos castelos, né? Junto lá com os reis. Então a igreja está lá no meio, ela está lá no poder. Que loucura! A estrutura política, né? O poder político era descentralizado, a gente já falou isso é uma repetição do que a gente já tinha falado lá atrás, entre os grandes proprietários de terra, que são os senhores. E lembrando que esses proprietários, eles não são só proprietários, eles são vassalos de um rei, né? Mesmo tendo a fragmentação do poder político, tinha um laço de fidelidade, o comitatus, né? Através da homenagem você tinha laços em vassalagem, então você não traía o seu rei, não traía o seu senhor, e assim não deveria ser. É óbvio que tinha gente que traía, óbvio, né? Mas na sua grande estrutura, a maioria, não traía, não havia uma traição, você tinha ali uma relação, né, do concubinato. O contrato feudo-vassálico significa exatamente isso, a relação suzerania-vassalagem, ou seja, rei
senhor feudal. Senhor feudal já é um vassalo do rei. Esse senhor feudal distribuía o seu feudo. Então esse senhor feudal tinha vários vassalos que faziam a sua proteção e obviamente fazia a proteção do rei. Então é tudo uma coisa interligada. A gente vai ver aí daqui a pouco um fluxograma, né? A estrutura social, a gente já falou também, estamental, pirâmide estamental, a gente já viu isso, a gente pode até pular. Mais uma vez a gente já viu também, a principal instituição era a Igreja Católica, né? Ela exercia o papel decisivo em todos os setores, principalmente o setor político, né? Decisões reais. Tinha ali uma organização econômica, ela estruturava uma organização econômica, mantinha a coesão social nessa realidade, desta sociedade. Lívia, não pensamos nisso não, mas por mim, eu dou aula aqui o dia inteiro, se deixar. Vamos ver como é que vai ficar a organização da Julie, e aí eu levo isso a ela, inclusive. Mas como vai ter que ter a aula presencial depois, novamente com vocês, eu acredito que essa parte do pagamento, ter segunda e sexta, eu acredito que vai ser lá na presencial. Eu acho que agora é só para a gente fazer o fluxo das aulas, para fazer a coisa andar. E aí quando a gente voltar, essas aulas vão ser pagas. Mas se a Julie quiser que eu faça, ela sabe que ela só me ligar que eu entro. Ela quase ela ficou com medo de ter algum problema na parte de transmissão do Alaércio, já me deixou em QAP. Eu fiquei ali na expectativa de talvez entrar na aula do Naércio. Então assim, pode ser que aconteça, tá? Não posso te garantir isso agora, o que está previsto para essa semana não é isso. Mas a gente pode ver com ela depois se isso vai acontecer em outro momento. Mas na presencial eu garanto, vai acontecer. Até porque eu tenho que pagar o colega que fez a aula para mim. Eu estava lá enfurnado no coronavírus. Eu estou enfurnado até hoje, né? Eu só saio de casa para trabalhar para o coronavírus. Mas, beleza. Te respondi aí, Lívia? Beleza. Então o clero estava organizado em clero secular, né, aquele que vivia no mundo cotidiano, em contato com os fiéis, e o clero regular, que vivia em mosteiros, isolado do mundo. Quem é o clero secular? É o clero que você conhece hoje, é o padre da paróquia, é o arcebispo, o cardeal arcebispo, o papa, essa galera é clero secular. Quem é o clero regular? São os cleros das ordens, ordem franciscana, ordem augustina, e essas ordens malucas que se conhecem por aí, tá? Então quem é católico pode responder muito melhor e lembrar muito melhor dos nomes do que eu. Mas é isso aí. E eles estavam no topo da hierarquia eclesiástica, né? Tinha aí o alto clero, que é o papa, os cardeais, cardeal arcebispo, o médio clero, que aí são os bispos, e o baixo clero, que é padre, o frei, aquela galera de paróquia, a galera que ficava aí nas ordens da vida. Então essa aí é a divisão da Igreja Católica do período que segue até hoje, né? A divisão da Igreja Católica é mais ou menos essa ainda até hoje. Ela exercia dois tipos de poder, isso a gente não tinha falado, que é o poder espiritual, que é a autoridade religiosa máxima. Quem aqui é o bambambam da religião? Igreja Católica. Para os países, né, os grupos étnicos que eram católicos, que eram cristãos, que ainda nós não tivemos a revolução, última forma, a revolução não, a reforma protestante. E também temos o temporal. Vai ser a mesma coisa a aula da noite, tá? Exatamente a mesma coisa. Eu tenho que seguir as duas porque eu sou paralelo. Então a aula da tarde e a aula da noite elas andam quase que coladas ali, né? A aula da noite geralmente um pouquinho mais atrasada, mas tá ali no mesmo par certinho. O clero local influencia sim o senhor feudal, tá? Há sim uma influência do senhor feudal no clero local, claro, obviamente. Ele está colado com o cara que está liderando aquele grupo feudal ali, né? Aquele feudo específico. Então sim, tem sim. A parte temporal, né? O espiritual é a autoridade religiosa, é quem manda.
E a temporal é o poder político, que decorre das grandes tensões de terra que a igreja possuía, né? Então assim, eu tenho poder político porque eu tenho muita terra, eu tenho poder econômico. Então se eu tenho poder econômico, eu tenho poder político. Se eu tenho os dois e a religião, eu domino todo mundo. E era o que acontecia. A gente tem uma teocracia nesse momento. O exercício do poder temporal acaba levando a igreja a se envolver em muitas questões políticas, então muitas questões de conflitos armados ou não, ou de não conflitos, vem da igreja, né? A igreja ajuda a tomar decisões. A gente tem aí o famoso cardeal Richelieu da França, que ficou com Luís XIV, se não me falha a memória, muito retratado nos filmes dos Três Mosqueteiros. Qualquer filme dos Três Mosqueteiros vai ter lá o cardeal Richelieu mandando brasa do lado do rei lá, falando um monte de abobrinha para ele. É um cardeal muito não vai sair. Fizeram muita caricatura, né? Com ele, porque ele é meio besta, meio bocó, para não dizer filho da mãe, né? Então assim, vocês, quem quiser ver um pouco mais da imagem do cardeal Richelieu, assista aí qualquer coisa dos Três Mosqueteiros, tá? Então, continuando, próximo slide, está falando dos conceitos, né? Então, o que é recomendação? Quem se recomenda dar as mãos à pessoa a qual se torna vassalo. Ou seja, você é recomendado para se tornar vassalo de um suzerano. Então, o processo da homenagem, né? Fidelidade está dentro do pacto do comitatus, né? Passa a ser utilizado em todos os séculos. Tem que ter essa fidelidade a quem te dá esse momento, essa oportunidade, né, de você ser vassalo de alguém. Uma vez você é vassalo de alguém, você tem terra, você tem poder bélico, você tem dentro dessas terras os camponeses. Lembrando que camponês é diferente de escravo, né? Escravo é propriedade e camponês ele é da terra, ele pertence à terra, não a ninguém. Então são coisas diferentes, não podemos achar que camponês é escravo. Então quando você ganha terras, com essas terras vem camponês para você. Então você ser vassalo de alguém é algo muito bom, porque naquela sociedade, naquela ótica social, porque você ganha muito com isso. O senhorio, né, que é o conjunto de meios que dispõe ao senhor para apropriar-se do resultado do trabalho dos homens sob sua dominação, que é o poder fundiário, né? As famosas banalidades. Você tem que pagar imposto por estar produzindo na terra de alguém. E aí você paga esse imposto a alguém. Você paga esse imposto ao seu vassalo. Então, ao seu suzerano, desculpa. Então, se eu sou vassalo de alguém, eu vou lá nos meus camponeses e cobro impostos. E desse imposto, obviamente, eu recolho alguma coisa para mim, pago ao meu suzerano. Esse suzerano, a mesma coisa, paga ao seu suzerano, e assim vai até chegar a entrada do rei. Por isso que sempre se quer tirar mais de alguém, porque o dinheiro vai ficando pelo caminho, né? Quando chega no rei, chega menos, e o rei quer mais. E aí tudo isso vai se transformando depois na ótica real para criar o absolutismo na Idade Moderna e acabar com um poder descentralizado, fazendo o poder central na mão dele. Tudo bem? Aí o próximo slide é o feudo, né? O feudo, o que é, né? Uma propriedade, pode ser terra ou não necessariamente tem que ser uma propriedade ao qual alguém vai exercer uma administração sobre aquilo ali e vai tirar lucro daquilo ali de alguma forma, né? E tem que pagar para estar usando aquilo ali. Então isso é o feudo. Normalmente a gente vê o feudo por terras, né? A maioria das vezes a gente entende feudo por terras. Aí uma representação gráfica, né, do período, né, de como era. Então a gente pode ver aí várias imagens de conflitos armados, imagem de um rei sendo enforcado. Por que uma imagem onde enforcam o rei, né? Existe toda uma ideia de que o rei ele é algo tirano, né? Na verdade o rei é fraco, o rei é descentralizado. Isso aqui é a morte do poder real. Quem é que manda? Todo o restante. É a representação de que o feudalismo acaba sendo uma grande bagunça.
todo mundo manda em tudo, o rei em si não tem poder de nada, e isso acaba trazendo problemas que vão gerar na sociedade os questionamentos que vão trazer depois algumas mudanças sociais, tá? A gente vai vendo já conforme a gente vai evoluindo na matéria. O servo, a gente já tinha falado, inclusive da importância dele, como ele é, a diferença dele para o escravo. Aqui uma representação de castelo, né, de uma estrutura feudal, que é o castelo. É bom sempre lembrar o seguinte: nos filmes que a gente vê aí de Idade Média, você vê a estrutura dentro do castelo real, aí quando sai do castelo você vê uma cidade. Aquilo não existe, tá? Aquilo não existe. Os castelos reais não tinham aquele troço em volta, não. Aquilo ali são as cidades antigas romanas que estão sendo ocupadas no final da Idade Média, lá na Baixa Idade Média. Então ficar sempre lembrando disso. É muito bom essa época, né, Clara? Eu não quero viver nessa época de novo, não. Tô fora. O conceito de vassalagem, a gente já tinha falado também desse conceito. Aqui algumas estruturas, aqui eram jogos, né, medievais, essa luta de espada, arco e flecha, né, algumas batalhas medievais, batalhas mais para jogos, mais como esporte, né. Aqui o sistema de vassalagem, como funcionava o sistema. Então, como eu falei, lá tinha o rei, que era o suzerano de todo mundo. Depois vinha o vassalo,